Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Celcina Pereira Luz e eu trabalho como fisioterapeuta e eu jamais imaginava que eu pudesse ter qualquer dom com vínculo de espiritualidade. Eu vou contar para você como foi que eu acabei descobrindo tudo isso e de uma maneira totalmente aleatória. Foi assim, sem querer. Mas eu vou contar nos detalhes para que todos vocês possam, de fato, entender a minha história. Como já disse, trabalho como fisioterapeuta. E naquele dia, eu tinha marcado de atender a dona Alexandrina às 8h30 da manhã. Eu deveria estar lá no prédio da dona Alexandrina às 8h30 da manhã. Então eu tinha que chegar lá às 8h30, chegava mais ou menos umas 8h20, porque eu tinha que achar um lugar para estacionar. Onde ela morava era um lugar muito movimentado, era difícil de encontrar uma vaga. Então era assim a minha rotina. Quando eu marcava a dona Alexandrina, e normalmente eu marcava a dona Alexandrina toda terça e quinta-feira, era uma terça esse dia, eu teria que primeiro encontrar um lugar para estacionar, então eu tinha que chegar um pouquinho mais cedo. Então eu saí um pouquinho mais cedo de casa para enfrentar aquele trânsito sempre difícil da manhã e com a previsão de chegar lá na casa da dona Alexandrina e atendê-la com tempo, com tranquilidade. Mas não sei por que cargas d'água aquele dia seria totalmente diferente. Quando eu saí com o meu carro na rua, eu vi que estava tudo parado. Eu falei, meu Deus, não é possível. Até porque eu de início não fiquei tão desesperado assim. Eu tinha saído com tempo bom. Quer dizer, eu tinha pelo menos a essas horas uns 45 minutos para fazer isso. Que era chegar lá na porta da senhora Alexandrina por volta de 8h20, estacionar o carro, aquilo tudo. Estava previsto. Então eu tinha uns 45 minutos para isso. Mas eu caio naquela avenida e eu tinha que passar por ela. Eu caio naquela avenida, a chamada principal, e eu tinha que passar por ela para chegar no endereço e tudo parado. Aquilo estava um caos. Oh, meu Deus do céu, não é possível. Chegou-se ao ponto, a coisa parou de um jeito que os carros começaram a desligar o motor. Eu falei, não é possível. Porque tudo bem que o trânsito ali todo dia era um trânsito difícil. Aquele trânsito que fica lento, mas parado assim, eu nunca tinha visto daquele jeito, não. Eu vendo que o pessoal não queria gastar combustível, começou a desligar o motor, porque o carro não andava. Eu fiz o mesmo, mas só que eu fiz o mesmo já desesperado. O que será que aconteceu? Alguém começa a conversar, isso é acidente, isso não é normal, isso não acontece assim. Aqui o trânsito é difícil, mas não desse jeito. É acidente. E eu naquele desespero, porque aqueles 45 minutos que eu tinha vão indo embora. Já não era mais 45, 35. Daí a pouquinho já não era mais 35, 25. Já não era mais 25,
15. E vai. E já não eram mais 15, 5. E, o desespero. Até que as pessoas começam a voltar para o carro, mas eu falei, bom, tá perdido. A minha sessão de fisioterapia com a dona Alexandrina hoje está perdida. Porque ela tem compromisso depois na sequência. Eu teria que chegar naquele horário, mas em todo caso eu vou continuar o meu itinerário até para dar uma satisfação para ela. Quando os carros voltaram a se movimentar, voltou, mas naquele movimento lento, bem lento ainda. E quando o trânsito começou a andar mais devagarzinho, foi que eu me certifiquei. Era um acidente. Havia ainda muita gente parada por lá, muitos curiosos, um motoqueiro. O que aconteceu? Um motoqueiro tentou, de forma imprudente para alguns, a gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar. Mas de forma imprudente para alguns, ele tentou cortar para outra faixa e ele não esperava que não fosse dar tempo, não deu tempo. O carro que vinha atrás dele em alta velocidade bateu contra a traseira e metade da moto dele. Ele atravessou o canteiro, arremessou de encontro ao caminhão num sentido contrário, na outra pista da avenida. Essa outra pista era exatamente a pista que eu vinha. Alguns motoristas, lógico, precisaram frear de maneira brusca. Além da condução dele e da moto dele envolvida, outros carros se envolveram no famoso engavetamento de automóveis. De modo que acabou atingindo as duas pistas, porque houve engavetamento na pista onde a moto dele se acidentou e na outra pista a mesma coisa. Os motoristas que assustaram brecaram, frearam e um carro foi batendo atrás do outro. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tinha visto um acidente dentro da minha cidade, uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. É o número de habitantes da minha cidade. Eu nunca tinha visto um acidente tão feio na nossa cidade, com tanta gente envolvida, engavetamento de carros de ambas as pistas, pelo menos de um lado meia dúzia de carros, do outro mais 5 ou 4, coisa feia, e uma quantidade razoável de pessoas que se feriram, sem contar o dano material. Muitos carros danificados, amassados. Só que o motoqueiro, para ele o acidente foi fatal. Para ele não teve nenhuma outra chance, nenhuma oportunidade. Bateu de frente com o caminhão. Os bombeiros, os policiais, guardas de trânsito, cada um fazendo o seu trabalho respectivo para que o tráfego na avenida voltasse ao normal, mas aquilo estava um caos. Os carros conseguiram abrir uma pistazinha do lado em que eu estava, mas os carros passavam devagarzinho. Muitos motoristas diminuíam mais ainda a velocidade por uma questão humana, de curiosidade. O pessoal quer olhar, quer ver o estrago, como foi, com mais atenção. Pessoas se aglomeravam para observar o acidente de perto, quase que rompendo aquele cordão de isolamento. É aquela velha curiosidade, né, que a maioria tem. Eu não sei se a gente pode dizer que nós humanos somos mórbidos, mas eu acho que todo ser humano acaba parando para espiar, acaba parando para ver. Ainda mais quando você fica sabendo que a pessoa morreu, não sei, mesmo que você não queira olhar, tem gente que fala, não quero ver, mas o olho acaba se dirigindo para aquele lugar. Um pouco mais afastado dos curiosos, tinha um homem que eu observei. Prestem atenção. Um pouco mais afastado dos curiosos tinha um homem alto, esguio. Esse homem, ele estava imóvel. Ele olhava fixamente para os acontecimentos daquela manhã, daquele começo de dia. Só que aquele homem imóvel que estava ali, aquele homem que olhava para tudo aquilo que havia acontecido ali, aquele homem, ele estava alheio ao falatório das pessoas.
Ele ficava alheio ao som das buzinas, a todo aquele tumulto. Eu comecei a observar aquele homem alto e esguio. Ele estava ali, porque eu estava vendo, eu estava olhando para ele, mas ele estava totalmente alheio. Ele era uma ilha cercado de confusão, mas não olhava para a confusão. Dá para entender? Acontece que o tempo foi passando. Aquela pistazinha que foi aberta, que passava um carro de cada vez, acabou sendo fechada novamente com a chegada da famosa polícia técnica e eu não consegui atravessar. Então eu que pretendia chegar lá na casa da dona Alexandrina, naquele tempo previsto, eu já tinha passado da hora de chegar lá há muito tempo. Sabe quanto tempo eu fui ficar parada naquele trecho da avenida com o meu carro, porque eu não podia sair de lá. Objetos de valor no carro, meu equipamento de fisioterapia, eu não podia sair. Quase 2 horas. Eu fiquei quase 2 horas. Depois deste tempo de quase 2 horas, é que as faixas foram liberadas e aí é que aquilo começou a se dispersar para valer e o fluxo da avenida foi voltando ao seu normal. Mas eu fiquei esse tempo todo e o homem alto, prestem atenção, o homem alto esguio, ele ficou o tempo todo ali, no mesmo lugar. Aquilo me chamou a atenção, alheio a tudo, olhando aquilo tudo. E aí quando a pista foi liberada, para que todos entrassem em movimento, aí sim eu conseguiria entrar em movimento também. Quando eu entrei no carro que eu fui passando, eu vi que o homem alto e esguio, ele foi o último a se retirar dali, fazendo isso apenas após o corpo do motoqueiro ser levado. Isso é incrível, porque eu fiquei atenta. Eu comecei a relacionar o homem esguio, alto, com o motoqueiro que estava ainda na pista. Uma vez liberado pela polícia técnica, que eles retiraram o corpo do motoqueiro dali para que a pista fosse totalmente liberada. E eu olhando, porque eu fiquei praticamente 2 horas parado ali. Eu olhando. Nessa hora é que eu vi que o homem, o senhor, ele também se retirou dali. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é de extrema importância. Esse homem esguio, se alguém pudesse vê-lo como eu estava vendo, juraria que ele era algum transeunte sem rumo, porque o destino que ele queria tomar, chegar, lhe era determinado. Após ele sair daquela avenida, o homem alto e esguio, ele foi se embreando numas ruas que ele conhecia perfeitamente, seguindo aquele carro. Você sabe, conhece aquele carro do bombeiro que vai com a sirene e tudo se abre para que aquele carro passe? Aquele carro ele foi seguindo e o homem a pé. E o homem a pé, ele continuou seguindo aquele carro. E eu fiquei... Aquilo me chamou tanto a atenção que eu praticamente peguei o vácuo daquele carro do corpo de bombeiros que levava consigo o corpo do motoqueiro. O homem seguia a pé. Como é possível? Que velocidade é essa que aquele homem consegue imprimir, que ele está conseguindo acompanhar? E eu, assustada com isso tudo e querendo saber o que aquele homem ia fazer, que homem era aquele, que velocidade era aquela que ele conseguia empreender em ruas tão complicadas, com aquele trânsito tão difícil e sem medo, porque ele não parecia ter medo dos outros carros, das outras motos, não tinha medo. Ele vai seguindo aquele carro do corpo de bombeiros. E eu, querendo entender o desfecho daquilo tudo, fui atrás. As pessoas até acreditavam que talvez eu fosse parente do motoqueiro que estava sendo socorrido, porque eu praticamente colei. Eu colei na viatura do corpo de bombeiros porque eu não conseguia entender o homem alto e esguio que acompanhava com a maior facilidade a pé. Esse homem, ele continuava totalmente absorto
e compenetrado, ele não olhava para mim. Nada chamava a atenção dele, ele simplesmente seguia. Olha, dali onde nós estávamos, até que aquela ambulância do Corpo de Bombeiro conseguiu chegar. Não é ambulância, é o carro de resgate do Corpo de Bombeiros, né? Até que aquele carro do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar no hospital, de onde nós estávamos, olha, apesar da sirene ligada, havia dificuldade do trânsito. A cidade ficou complicada, uma cidade para 450 mil habitantes ficou bem complicada naquela manhã. Nós demoramos mais uns 25 minutos, pelo menos, até a chegada no hospital. Pois durante esse trajeto, durante esse tempo, o homem caminhou seguindo o carro do Corpo de Bombeiros. E eu, sem entender nada, presenciando tudo. O carro do Corpo de Bombeiros parou em frente ao hospital, mas já sem pressa, porque, lamentavelmente, se sabia que o motoboy estava morto. Então já não teve mais aquela correria que normalmente tem quando é para acudir uma pessoa. Então o carro do Corpo de Bombeiros parou, esperou lá um recurso daquelas macas, houve aquele transporte, aquela retirada do corpo daquele carro de bombeiros passando para aquela maca, para depois esse corpo ser encaminhado para o necrotério do hospital. Eu não sei que medidas são tomadas imediatamente após a chegada de um corpo no hospital. Se vai para ser examinado, esses trâmites eu não conheço, eu não tenho sabedoria para dizê-los. No entanto, eu não estava ali só por isso. Eu estava ali para entender o que aquele homem ia fazer. O homem esguio, ele ficou junto das pessoas enquanto o corpo do motoqueiro foi transportado, na verdade, foi trasladado do carro para aquela maca, entrou no interior do hospital e o homem foi junto. O homem esguio, alto, foi junto. Não é possível. Ninguém conversou com ele. Ninguém colocou a mão no peito dele, tipo assim, ó, o senhor não pode entrar? Eu sou fisioterapeuta, eu sei que isso não é comum. Uma pessoa com os seus trajes de rua ficar junto de um corpo, ainda que o corpo estivesse sem vida. Não é possível. Eu parei o meu carro. Eu já tinha perdido, de fato, a visita que eu teria que fazer para a dona Alexandrina, e eu estava completamente absorvida por tudo que estava acontecendo no meu caminho naquele dia. E aquele homem, eu parei o meu carro. E como se eu fosse uma repórter, como se eu trabalhasse com a imprensa, eu fiquei ali, na frente do hospital, esperando algum tipo de informação, embora eu já soubesse que o motoqueiro tivesse morto. Mas eu, na verdade, fiquei na frente do hospital querendo que o homem esguio e alto saísse, que eu queria perguntar para ele, como é que foi que o senhor conseguiu acompanhar o carro de bombeiros nessa velocidade? Eu nunca tinha visto isso, porque até aí, eu queria chamar a atenção de vocês, até aí eu não havia ainda parado para entender, parado para acreditar que aquilo pudesse ser algo sobrenatural, embora fosse totalmente sobrenatural. Mas eu ainda não tinha parado para prestar atenção nisso. Quando eu estou ali, na frente do hospital, esperando o homem que não saía, o corpo foi levado para o interior do hospital e o homem não saiu mais, o homem alto e esguio. Eu vejo que chegam parentes do motoqueiro na porta do hospital. Gente que chega no contato com a recepção do hospital, gente que começa a chorar. Então aquele cômodo do hospital, aquela frente do hospital, a recepção, foi se transformando numa tristeza, a tristeza imperava. O choro daquelas pessoas era inevitável, a angústia reinava. Chegou uma mulher que soluçava tanto, que chorava tanto,
Aquela mulher parecia ser consolada pela mãe dela. As outras pessoas se abraçavam agora também, chegavam ali também choravam. O motivo do pranto de todos que chegavam naquela recepção de hospital onde eu estava era o recebimento da confirmação da notícia de morte do motoboy, do motoqueiro, ocorrida naquele acidente naquela manhã. A família do motoqueiro, portanto, já estava ciente do óbito havido há algumas horas. E a família já passava pela dor do luto, ali mesmo na recepção do hospital. Teve um momento que eu não resisti e me aproximei da família, onde estava a esposa do motoqueiro, a sogra dele, que era a mãe da moça. E eu conversei com eles. Eu disse que eu tinha acompanhado tudo de perto, que eu tinha visto tudo de perto. Quer dizer, eu não tinha visto exatamente o acidente, mas eu contei que eu tinha visto o momento do socorro e eu havia acompanhado o carro de bombeiros até ali, e as pessoas ficavam me olhando, querendo entender o motivo, o porquê, a razão, e eu me coloquei a explicar. Desculpa, é que eu fiquei assim impressionada. Eu vi um homem alto, esguio, seguindo, né, o tempo todo a viatura do Corpo de Bombeiros. E esse homem me chamou a atenção. Eu acabei vindo até aqui, mas olha, me solidarizo a vocês e também quero saber onde haverá o velório depois. Eu vou deixar aqui o meu telefone, se vocês precisarem de alguma testemunha, qualquer coisa, estou à disposição. E me despedi das pessoas. E tal qual não foi a minha surpresa, quando depois eu acabei recebendo uma chamada telefônica da mãe daquela moça, que era a esposa do motoqueiro, me falando o lugar onde ele seria velado. E por uma questão de respeito à família e por tudo o que me ligava àquela família, acabei indo ao local. Quando eu chego no velório do motoqueiro, quando eu cheguei no velório, a primeira coisa que eu vi foi essa senhora mãe da moça que era esposa do motoqueiro. Ela me reconheceu, eu a reconheci, nós nos cumprimentamos e ela me relatou o seguinte, que logo chegaria a menininha, filhinha dele, né? Mas era uma menininha de 5 anos de idade que viria ao velório. Ela disse, como você é fisioterapeuta, quem sabe você tem alguma ideia a nos dar? Porque nós resolvemos não contar para ela, mas aqui alguém terá que explicar que o pai dela morreu. E eu não sei que caminho tomar, como é que eu vou fazer isso. Inclusive a minha filha está desesperada pela perda do marido, o grande amor da vida dela, e eu fiquei com essas obrigações todas. Que bom que você veio. A mulher viu em mim uma esperança de poder ajudá-la naquele instante, de colocar a netinha dela ao par de tudo que se passava. Acabei de entrar na sala do velório, muita gente ali, amigos, parentes, e eu aguardando o momento que a menininha chegasse. Eu estou espiando para a porta, aguardando o instante da menininha entrar. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu deveria falar. Quando eu olho, eu vejo um homem alto e esguio dentro da sala do velório. Não é possível. O homem estava lá. O homem alto e esguio estava lá, olhava para todos ali na sala. Não, ele não era notado por ninguém.
Não, ele não era observado por ninguém. Ninguém dirigia a palavra ao homem. Apenas eu ouvia. Apenas eu. E eu pensei comigo, vou me aproximar. Eu quero saber quem é. Me aproximei do homem. E como eu via, não é possível que ele não me visse. Embora ele também não dirigisse a palavra a mim. Então eu perguntei, desculpa, qual é o nome do senhor? Edu. Ah, sim, Edu. Eu vi o senhor lá na hora do acidente com ele. O senhor é parente dele? Eu sou o irmão mais velho dele. Ah, entendi. Irmão mais velho do senhor que faleceu, né? Sim. Eu sou o irmão mais velho dele. Eu ia perguntar, mas se o senhor é o irmão mais velho dele, por que as pessoas que estão aqui não conversam com o senhor, não cumprimentam o senhor? As pessoas o ignoram, assim como o senhor também ignora as pessoas que estão aqui. Se é irmão, né? Irmão mais velho. Outra coisa, o senhor teve lá na hora que o seu irmão foi acidentado e eu não vi o senhor chorar, eu vi apenas o senhor seguir a ambulância do bombeiro. Então foi aí que eu tinha que me arriscar em mais uma pergunta. Ele é o irmão caçula do senhor? Sim. Mas o senhor é rompido com a família? Não, eu apenas sou incumbido de encaminhar o espírito dele e fazê-lo entender o primeiro momento da passagem. Ah, então o senhor é um religioso? Não, é que eu já desencarnei. Quando o homem me falou assim, eu senti um frio correr meu corpo e percebi que, embora eu fizesse contato com ele, ninguém nos observava ali. Éramos ignorados enquanto eu conversava com ele, por todas aquelas pessoas ali presentes. Foi naquele instante que chegou a menina linda de nome Larissa, 5 anos. No que eu ia ficar apavorada e muito assustada, chegou a menina, então eu me dirigi assim, olhando para ele, sabe? Tipo, tua sobrinha, né? Tua sobrinha chegou. Ele entendeu, pelo meu olhar, o que eu queria comunicá-lo, e ele disse a mim, fala para ela que ele está num lugar de muita luz e de muita paz, que é um lugar para onde um dia todos nós iremos e iremos nos encontrar. Ele acabou de dizer isso e desapareceu. Foi nesse dia que eu entendi que eu tinha esse dom de espiritualidade. De fato, eu fiz exatamente o que me pediram, o homem esguio e alto. Falei com a Larissa, a menininha. Expliquei para ela que o pai dela estava bem num lugar muito bonito, de muita luz. Um lugar onde um dia todos iremos nos encontrar. E senti que as minhas palavras foram bem compreendidas pela garotinha. Foram bem entendidas pela menina. Depois, nos contatos que eu continuei mantendo com a Marta, a amizade nasceu entre mim e a Marta. A Marta é a mãe da esposa do falecido motoqueiro. De fato, ele tinha o irmão mais velho, havia falecido havia muitos anos. Quando ele morreu, o irmão já tinha morrido havia 15 anos.
E ela, aquele irmão que acompanhou desde o momento lá do acidente, lá na avenida, se encaminhou com ele naquela ambulância até o hospital, ele já morto, e esteve naquela sala daquele velório. Não é impressionante tudo isso? Sou eu, a Celcina Pereira Luz, a fisioterapeuta, que se descobriu também espiritualista nesse dia. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Curtam, comentem. Por favor, eu vou ficar aguardando.